Quero que você abra a sua Bíblia. Em João capítulo 6, o Evangelho de João capítulo 6. Quero fazer leitura de alguns versículos e depois fazer algumas considerações no texto. Evangelho de João, capítulo 6. Eu estive aqui, naquele momento difícil da morte da Kelly, porque a gente vem orando pela Kelly, há muito tempo. Sentei com a minha esposa aqui e fui dar meus pêsames, minhas consolações ao irmão Toninho. Estava lá atrás, chegou lá a gente, o Josué estava lá chorando também, e nós chorando junto. E ele olhou para mim e disse: pastor, a Kelly é um milagre de Deus. Porque o médico, quando detectou o câncer, disse que ela só teria entre nós 6 meses de vida. E se passaram 6 anos. Sabemos que foram duros os anos. E ela lutando pela vida, E o pastor vem com essa palavra de Romanos 8, verso 28. Da compreensão que aquela jovem, ainda jovem, 22 anos, Ela pegou o câncer, veio falecer com 28. Muito jovem. E a gente abraça e a gente pensa nos filhos, Tem uma filha, mais ou menos nessa idade, um filho, o coração fica arrebentado. Mas entender o que aquele jovem entendeu, a visão que aquela jovem teve de Deus, casada com um missionário. Todas as coisas, sem exceção. Não tire nenhuma delas. Paulo diz: todas as coisas, sem exceção, não tire nenhuma delas. Elas vão contribuindo na nossa caminhada para o bem daqueles que amam a Deus. Eu volto a perguntar o que te trouxe aqui nessa noite. Você saberia responder essa pergunta? Eu fui orar em um dos momentos do meu devocional, quando a gente está aprendendo no discipulado, pastor, para ouvir Deus no texto que eu havia lido, e Deus me levou para um texto. Daqui a pouco eu quero comentar com os irmãos, mas abra João capítulo 6, versos 2, depois o 24 a 27, depois o 67 a 69. É um dos maiores capítulos do Novo Testamento, competindo com o Salmo 119, que é do Antigo. Verso 2 diz assim: e grande multidão o seguia. Temos uma grande multidão aqui nessa noite. E nós seguimos a Jesus, não é verdade? Mas essa multidão seguia Jesus por causa do quê? Porque via sinais, porque via operações de maravilha, porque via milagres. Eu fiz uma pergunta, o que te trouxe aqui nesta noite? O que te leva a seguir Jesus? Quais as motivações do seu coração em seguir a Jesus? O que te leva a seguir a Jesus? Quais são essas motivações? A multidão seguia Jesus porque via sinais, operações de maravilhas e milagres. Verso 24. Quando, pois, uma segunda multidão viu a Jesus, viu que ele não estava ali com os seus discípulos, tomaram um barco e partiram para Cafarnaum, cidade onde Jesus morava, à procura dele. Essa multidão era o fruto daquele milagre dos pães. Agora Jesus não estava no deserto mais. Jesus estava em Cafarnaum, na cidade onde ele morava. E eles correm para ali. Encontram o mestre, e tendo encontrado, no outro lado do mar Genezaré, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Ou como é que o senhor chegou aqui? Não te vimos partir em nenhum barco? Respondeu-lhe Jesus, outra pergunta. Jesus nem sempre respondeu a pergunta feita, Mas ele vai responder uma outra pergunta aqui, porque Jesus conhece os corações. Jesus não respondeu como ele tinha chegado ali, de que forma ele tinha chegado do outro lado. Mas nós sabemos que ele passou pelo mar, andando. Encontrou os discípulos naquela caminhada, em muitas dificuldades. Jesus disse: em verdade vos digo, que vocês me procuram, ou vós me procurais, já não é mais pelos sinais que eu faço, mas vocês me procuram por causa do pão que comeste e vos fastastes. A primeira multidão seguia Jesus motivada pelos sinais, pelas curas, pelas maravilhas, pelas ressurreições, pela cura do leproso,
pela multiplicação dos pães, pela ressurreição de alguém. E agora Jesus diz: vocês já não estão mais me seguindo por causa dos sinais. Vocês agora me seguem porque eu dou pão para vocês comerem. E esse pão farta vocês no físico. Aí Jesus dá uma palavra: vocês deveriam estar apercebidos e trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Por quê? Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Vocês perceberam duas multidões aí? João capítulo 6 fala de muitas coisas, mas fala de 3 multidões. A primeira seguia Jesus pelos sinais. A segunda procurava Jesus na cidade pelo pão que ele havia dado. Agora o versículo 67 a 69. Jesus chega aos discípulos e diz: vocês querem me abandonar também? Vocês querem me deixar? E a resposta de Pedro foi a seguinte: Senhor, para quem iremos? Não há outra pessoa como o Senhor. Não é para onde, é para quem iremos nós, se tu somente tem palavra de vida eterna. E ele continua dizendo em outra declaração: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Amém, irmãos? Essa é a multidão dos apóstolos, que segue Jesus pelo que ele é. A primeira segue Jesus pelo que ele faz, motivado pelos milagres e pelas maravilhas. A segunda multidão segue Jesus pelo que ele dá. Mas a terceira multidão, que são 12, né? E um deles era o diabo, está no texto. Então era só 11. Seguia Jesus pelo que ele era. O Verbo divino, a palavra encarnada, o ungido de Deus, o Filho de Deus. Então a mensagem desta noite, o nosso desejo é identificar no seu coração qual a motivação que te levou a vir aqui nesta noite. Eu orei, irmão, mas não deu certo essa oração, porque nem sempre a gente ora e Deus ouve, né, pastor? Deus se mantém em silêncio. Deus diz sim, Deus diz não, e Deus fica em silêncio. E eu orei para que os irmãos cantassem aquele corinho: se Deus fizer. E se Ele não fizer? E se Deus curar? E se Deus não curar? E se Deus nos der? E se Deus não nos der? Ele deixa de ser Deus? O corinho é muito bíblico. Ele continua sendo Deus. Numa das minhas orações, lendo esse texto, eu parei, depois de lê-lo, fui para a oração. Falei: Deus, fala comigo, porque é a hora que a gente é treinado para ouvir Deus. E eu dobrei os meus joelhos naqueles 20 minutos de oração no primeiro momento, e orando, a minha mente, a minha cabeça, os meus sentidos, foi para Gênesis capítulo 4, onde Deus dá a Adão e a Eva um rapaz chamado Caim, um rapaz chamado Abel. E Abel cresce, diz, e no decorrer dos dias, eles cresceram, foram instruídos no culto ao Senhor, e eles sabiam muito bem como cultuar a Deus. Há uma palavra de Deus no Antigo Testamento que ninguém deveria ir diante de Deus tendo mãos vazias. É verdade, pastor? Ninguém ousava ir num culto com mãos vazias. Não estou falando de oferta, irmãos. Você já cultuou a Deus nessa noite, você já esteve na presença dEle, ainda está na presença dEle, você já o adorou.
Você já cantou, não já? Você já celebrou ao Senhor? Você já deu glórias a Deus? Você já tributou ao Senhor? Talvez você tenha trazido até uma oferta, o seu dízimo. Mas Israel era chamada a não ir à presença de Deus tendo mãos vazias. Caim vai à presença de Deus com o melhor da sua hortaliça. Mas o coração dele estava longe. A alma dele estava longe. E a Bíblia diz que Deus não atentou para a vida de Caim, nem para a sua oferta. Será por quê? Deus ateve para a vida de Abel e para a oferta de Abel. Será por quê? Eles foram para um culto celebrar a Deus, cantar a Deus, ofertar a Deus, adorar a Deus, celebrar a Deus. E um foi aceito e outro não. Não seria a questão do coração? Não seria a questão da alma? Não seria a questão das motivações? Esse capítulo 6 que nós estamos meditando, bom seria nós estarmos na África hoje, na parte da manhã, né, pastor? Começando o culto hoje, a gente vai até 2, tá bom? E vamos estudar os 71 versículos. Porque é interessante esse capítulo 6 de João, porque ele é exclusivo, ele é único na Bíblia. Porque se você for ver todos os outros milagres, porque João fala de 7, e o 7 atesta para revelar Jesus, João capítulo 20, verso 21, para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. O alvo do livro de João, dos milagres apresentados, dos sinais de poder, era revelar Cristo como ungido, como escolhido, como Messias de Deus. E o capítulo 6 é exclusivo, é único. Todos os demais milagres estão nos livros sinóticos, nos evangelhos. Mas esse negócio do pão aqui, esse negócio de andar sobre o mar, é exclusivo desse texto. Pode procurar. Tem outros momentos, não esse. Então esse capítulo é profundo, é um dos mais profundos da Bíblia. Ele tem algumas pérolas doutrinárias a respeito da divindade de Cristo, do sacrifício da cruz. Hoje é dia de ceia. Da importância de recebermos Jesus como nosso Salvador, da provisão verdadeira ao faminto, porque Jesus é o pão vivo descido dos céus. É uma das palavras mais profundas que nos fortalece na fé. Ele fala da salvação, da convicção da vida eterna, da ressurreição dos últimos dias. Fala do milagre da multiplicação dos pães, 5 pães, 3 peixes, alimentando mais de 20 mil pessoas. Fala do episódio de andar sobre as águas. Não tem outro texto. Jesus despede os discípulos e vai atravessar o mar e começa aquele negócio à tarde, já é 10 horas de andada pelo mar e eles remam e o negócio não vai. E Jesus foi para a oração e depois da oração lá de cima, naqueles montes, ele olha aqueles discípulos ali com aquele barquinho sem luz, sem nada e tentando remar e o vento era contrário, em vez de ir para frente ia para trás, 5 quilômetros dentro do mar da Genezaré, o mar da Galileia, e o navio quase a pique, lá vem Jesus andando e querendo atravessar por eles. O objetivo de Jesus era passar, viu, pastor? E eles veem Jesus, ficam com medo, atemorizados. Jesus disse: não tem mais, não tenham medo, paz seja convosco. Aí eles chamam Jesus para o barco. Quando Jesus entra no barco, a onda quieta. Nem sempre é assim, viu, irmão? Porque Jesus já esteve em alguns barcos e quase afundou. Dormia no barco que afundava. Não te importa que morramos? É outro texto, Mateus capítulo 8. Mas esse é exclusivo. Jesus entra para o barco que estava naufragando, as ondas estavam quase que afundando a pique aquele barco. Quando Jesus entra, as ondas se aquietam. E eles chegam no destino. Porque se Jesus estiver no nosso barco, nós chegamos no destino. É nesse episódio, é lá que Jesus faz isso, é nesse capítulo. Fala de diversos discípulos que abandonaram a Jesus. Fala dos próprios discípulos de Jesus que foram convidados. E aí, vocês querem também?
mas fala também a respeito das verdadeiras motivações de você seguir Jesus. E é sobre isso que eu quero falar. Porque o texto apresenta várias motivações erradas, irmãos. Porque existem motivações negativas, né, pastor? São pessoas movidas por um coração duro. E o texto fala disso. Motivações erradas na vida daqueles que querem seguir Jesus. Quer saber qual é a primeira? É aqueles que são motivados pelo pão. Pelo que ele dá. Porque o dia que ele não der, está fora. Conhece alguém? Que enquanto ele fazia, enquanto ele dava, estava. Enquanto deixou de dar, deixou de estar. Tem outros que são motivados pelo que ele faz. Os sinais, o dia que ele deixa de fazer, deixa de operar, você o abandona. Tem outros que são motivados pela incredulidade, porque o texto fala disso. João 6, 30 e 34. Mas há alguns de vós que não creem. São motivados pela incredulidade. Outros são motivados pela murmuração. No meio da multidão que segue Jesus, tem muita gente que murmura. Aí a gente vai para a oração e Deus fala com a gente. O pastor pregou pela manhã. A nação de Israel. Toda aquela geração murmurou contra Deus e caiu no deserto. E é interessante que a multidão que murmura contra Jesus, primeira delas é os judeus, verso 41. Depois a multidão que foi alimentada no pão, verso 43. E no verso 61, os discípulos. Então tem muitas pessoas que seguem a Jesus e na caminhada são motivadas pela murmuração. Eles não creem que Jesus é o Cristo, o Messias de Deus. Esse espírito murmurador, irmão, trouxe morte e disciplina a Israel. Você se lembra disso? As serpentes ardentes que veio entre o povo e consumiu o povo. A terra que se abre e Coré vai embora. E o povo que morre de fome e de sede no deserto, não por falta de providência de Deus, mas por disciplina e punição de Deus. Há uma palavra em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10 e 11 que diz assim: não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo deserto, pelo destruidor, pelo exterminador, diz a Bíblia, Paulo escrevendo. Estas coisas nos sobrevieram, como exemplo, foram escritas para advertência nossa, não só de nós, mas das gerações futuras. Estamos sendo advertidos hoje. Não podemos, ao seguir Jesus, ser motivados pela murmuração. Havia naquela multidão pessoas que eram murmuradoras, motivadas pelo espírito de insatisfação. Pois muitos dos seus discípulos ouviam a palavra de Cristo e diziam: o discurso dele é duro. Quem pode ouvir esse negócio? São pessoas que vivem num espírito de insatisfação. Nada está suficiente para eles, reclamam de tudo, nada está bom. Será que nós temos essas pessoas entre nós? São seguidores de Cristo. Muitos seguem a Jesus motivado pela traição. E dentro do texto diz: Jesus bem sabia quem o havia de trair. Quem era? Judas. Porque na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, partiu e, havendo dado graça, deu aos discípulos. Então há entre os que seguem a Jesus, motivados pelo espírito da traição. Só que a gente acusa muito Judas, porque eu disse, né? Quem que é o acusador? É Judas. Será que nenhum de nós, em algum momento, vendemos Jesus por 30 moedas de prata? Será que em algum momento não negociamos Cristo? Não abrimos mão de Cristo? Será que algum de nós, em algum momento, não fazemos como fez Esaú? Trocamos a bênção de Deus por um prato de lentilha? Profanamos o sagrado de Deus na nossa vida? Tem pessoas que são motivadas pelo espírito de traição e negam a Cristo.
Tem pessoas que são motivadas a abandonar Jesus. Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 1, ele diz que nos últimos dias, muitos se apostatariam da fé, abandonariam Jesus, por causa, lá diz, expressamente diz o Espírito Santo, que nos últimos dias, muitos vão abandonar a fé, e vão dar ouvido a espíritos enganadores e até mesmo a doutrina de demônios. Seguidores de Cristo, abandonando a Cristo. Muitos são motivados a abandonar a Cristo. E dentro desse texto, diz lá no verso de número 37 a 39, que eram os discípulos. Muitos discípulos o abandonaram. Daqueles 70 que Jesus havia escolhido. Mas dentro do texto, há esperança. Muitos são motivados por tudo isso. Servem a Jesus pelo que Ele pode fazer. Seguem a Jesus pelo que Ele pode dar. São motivados pela incredulidade. Motivados pela traição. Motivados pelo abandono a Cristo. Pela murmuração. Mas há pessoas que lá no final desse texto são motivadas a servir a Jesus pelo que Ele é. Porque dentro do texto 67 e 69 está dito: então perguntou Jesus aos 12, e vocês, querem também me abandonarem, se retirarem? Pedro toma a frente como sempre, né? Ele vai dizer: Senhor, para quem iremos? Só Jesus ressuscitou. Budas continua, jaz aqui no seu último endereço. Só Jesus ressuscitou. Confuso está sepultado. Os grandes homens da história estão mortos. E o seu endereço é jaz aqui. Mas o nosso não. Aquele que você procura dentre os mortos já não está mais aqui. Ele ressuscitou. Para quem iremos? E a pergunta que eu quero dizer para os irmãos é: o que te motiva a seguir a Cristo? Você o segue pelo que Ele faz, pelo que Ele dá, ou você o segue pelo que Ele é? Quem é Cristo na sua vida? A resposta que Deus talvez esperasse receber na pergunta que foi feita, o que te trouxe aqui nesta noite. Eu estou aqui nesta noite pelo que Cristo é. Não pelo que Ele fez, apesar de Ele ter feito maravilhas. Deus tem feito grandes coisas, Deus tem feito maravilhas. E até mesmo através de Cristo. Deus tem nos dado grandes bênçãos. Mas o mais importante é seguir a Cristo pelo que Ele é. Quem é Jesus? Poxa, quando eu fui orar, pastor, eu perguntei quem era Jesus, mas me veio tanta coisa na cabeça. Quem é Jesus, irmãos? Você segue a Jesus, você é motivado a seguir Jesus pelo que Ele é. Quem é Jesus? Ele é Salvador. 24 vezes só, pastor. Mas 240 vezes Ele é Senhor. Quem é Jesus? É Curios. Ele é Senhor da nossa vida. Quem é Jesus? Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Eu dobrava o joelho para orar e me envia um texto na Bíblia e eu ficava ali escutando Deus falar. Imagina os irmãos, se Jó, o homem mais rico do Oriente, o homem que tinha fortunas incalculáveis em bois, em funcionários, em grãos, uma conta bancária de um saldo alto, um homem que tinha uma bela família de mais de 10 filhos, se ele servisse a Deus ou a Cristo pelo que ele fazia ou pelo que ele dasse. E o dia que Deus chegou e tirou tudo. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25, e por fim ele vai se levantar. E a minha pele, diz o texto,
Olha, a minha pele pode estar consumida, o câncer pode ter levado tudo, mas com esta carne, com esses olhos que a terra não há de comer, eu hei de ver o meu Redentor. Escreve isso nas pedras, está lá no texto. E Jó viu mesmo. Quem é Jesus? Ele é o leão da tribo de Judá. Quem é Jesus, irmão? Que você segue, ele é a raiz de Jessé. Quem é Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 50, eu anotei, pastor. Ou vontade de ler todos aqui, né? Quem é Jesus para você? Ele é aquele que foi morto, agora está vivo, sentado à destra de Deus e intercede por nós, é o nosso intercessor. Quem é Jesus? É o nosso amigo. Quem é Jesus, irmãos? Isso me motiva a servir a Deus. Para quem iremos? Você entende isso? Para quem iremos? Jesus é a videira. E a palavra de Deus diz, e o Silvio gosta, se você não estiver na videira, você não dá fruto. Porque sem mim, você não pode fazer nada. Quem é Jesus? Eu sou motivado a servir a Jesus porque eu entendo quem é Jesus. Eu o sirvo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele pode fazer. Só tu tens a palavra de vida eterna. Quem é Jesus? O verbo, a palavra. Olha o que é que diz o Salmos 19, 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita. Ela é Jesus. Que Jesus é perfeito. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina minha alma, os meus olhos. Quem é Jesus? A palavra, o verbo. Quem é Jesus? Ele é lâmpada para os meus pés. Ele é luz para o meu caminho. Quem é Jesus, irmão? Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Poxa, escrevi 50. Quem é Jesus? Ele é a verdade e Ele ora dizendo: Pai, santifica-os na Tua palavra. A Tua palavra que é Jesus é a verdade. Quem é Jesus? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Terceira verdade desse texto, nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo. Se você abrir a sua Bíblia, João 6, 40, 41, João 20, 21 diz o seguinte: sabe o que Jesus queria naquela tarde de ensino? 5 coisas. Sabe o que levava Jesus a não comer numa tarde inteira de pregação? E não ir para casa e se direcionar a um cemitério para restaurar um endemoniado, sem comer. Sabe o que leva Jesus, depois de uma manhã inteira pregando, sentado num poço, ensinando uma samaritana a não comer? Era exclusivamente fazer a vontade de Deus e fazer com que as pessoas entendessem a vontade de Deus. Pedro chegou e disse: Jesus, o sanduíche está esfriando. Está todo mundo aí já pedir a pizza? Senão você chega em casa, a pizza vai chegar meia-noite, hein? Pede logo. Chegaram lá com um sanduíche daquele, né? Um prato de, como é que fala? De bife cavalo, né? Com bastante ovo. Jesus come, está tudo esfriando. Jesus diz: meu amigo, calma lá, minha vontade, o meu comer é fazer a vontade do Pai. A minha vontade é fazer essa multidão entender a vontade do Pai. E nesse capítulo 6, o objetivo de Jesus, em todo esse capítulo, era 5 coisas.
verso 40. Eu gostaria muito que esse povo me visse a Cristo como Messias. Gostaria muito que esse povo, ao me ver, me visse, cresce. A multidão precisa ver Jesus. A multidão precisa crer em Jesus. Verso 41 diz que o que Jesus mais queria é que a multidão o ouvisse, mas não com os ouvidos, com a alma, com o coração, com o entendimento. A vontade de Jesus é que a multidão o visse, cresce nele como Messias. A vontade de Cristo é que a multidão o ouvisse. A vontade de Cristo é que a multidão aprendesse dele. E a maior vontade é que a multidão o conhecesse. Jesus quer ser visto por você, crido, ouvido. Jesus quer que você aprenda dele. Jesus quer que você o conheça. Por isso ele esteve aqui entre nós. Fecha os olhos. O que te motiva a servir Jesus? O que te trouxe aqui nessa noite, meu irmão? O pastor tem pregado tanto, nós não podemos vir num culto como um encontro social, né, pastor? Porque a gente corre um risco de perder tempo. Entrar e sair vazios. Você precisa entender que você veio e você é um adorador. Você precisa adorá-lo, você precisa ouvi-lo, você precisa vê-lo, você precisa crer. Você precisa ouvir e aprender e conhecer a cada culto a vontade de Deus para a sua vida. O que te trouxe aqui nesta noite, nunca venha a um culto sem saber o porquê de estar nesse culto. O Senhor está presente neste culto. O pastor pregou pela manhã. Deus estava presente com Israel. E Israel desapercebido. Virou um chavão dizer: Deus está aqui. Deus está aqui, irmãos. É a casa de Deus aqui, é a casa de oração. Deus está aqui, diz ele: desde agora os meus olhos estarão fixos neste lugar e meus ouvidos atentos às orações que se fizerem neste lugar. É a casa de Deus. Pai querido, Pai amado, eu falei um pouquinho do que o Senhor falou comigo nesses dias. Vim ávido para este culto no desejo de trazer um pouquinho desse fervor que está no meu coração para os teus filhos. Oh Deus, incomoda teus filhos. Move os teus filhos nas verdadeiras motivações. Tira do nosso coração os enganos deste mundo, Pai. Oh Deus, tira a incredulidade do nosso coração. Tira as murmurações do nosso coração. Oh Deus, tira o espírito de abandonar do Senhor, oh Deus, que é patente na igreja dos nossos dias. Porque diz a tua palavra que aquele que se recuar, a tua alma não terá prazer nele. Nós não somos daquele que recua, Senhor. Oh Deus, não queremos estar aqui te servindo pelas benéficas desta vida. Interessados em negociar com o Senhor, em fazer do Senhor um trampolim para uma vida melhor, farta, para conquistar coisas grandes, terrenas. Mas queremos, Senhor, entender o que é teu reino, entender o que é o teu reino na terra, o que é buscar em primeiro lugar o teu reino, Pai, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Tira os enganos do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, Pai. Em nome de Jesus oramos. E em nome de Jesus Cristo te agradecemos.